Primeiro de tudo, né, queria super te agradecer por você ter tirado esse tempinho aqui pra falar comigo. Você tá arrasando demais na novela. Obrigada. Ai, Rita. Não, eu que já começo então agradecendo a vocês a oportunidade de vir aqui falar. Eu já amo falar, né? Enfim. Mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando com você, com a galera da Contigo, enfim, e todo mundo que vai assistir a essa entrevista. Então vamos começar falando de Cara e Coragem. Você tá interpretando o Lucas e eu acho que tá sendo bem diferente dos seus outros personagens, dos outros que você já tinha interpretado. Me conta como que tá sendo essa experiência. Pois tá sendo muito diferente porque o Lucas, acho que o primeiro ponto dele, que é muito diferente dos outros, é o lado cômico, né? Eu não sabia nem sabia que eu sabia fazer isso, não no audiovisual, né? Apesar de eu já ter feito algumas coisinhas no circo, mas no audiovisual eu não sei se eu estava preparado para trabalhar com esse lado cômico, e é diferente por isso. Em Bom Sucesso, meu personagem ele era um pouco mais sério, em Sob Pressão ele era muito mais denso. Então chegou Cara e Coragem, me colocaram no núcleo de Kiko Mascarenhas e Jennifer Nascimento, que são dois, além de ótimos profissionais, muito engraçados. Falaram, ó, se vira aí, vamos ver o que vai dar. E tá dando super certo. Então, assim, eu acho que a maior diferença, o maior desafio, um dos desafios desse personagem é esse lado cômico, é o lado cômico da novela, né? Ajuda a contribuir com essa graça da novela, que é uma das coisas que o meu personagem, o Lucas, faz em Cara e Coragem. Tá sendo um desafio gostoso. Nossa, juro, eu acho que é uma das melhores partes, assim, da novela. Tá muito, muito bom, de verdade. O povo adora essas loucuras. E como que foi a preparação para você interpretar ele? Porque tem todo o negócio. Eu vi que você já dançava assim desde sempre, mas tem todo esse negócio da dança vertical. Como que foi? Pois é, ô Rita, eu vou te falar. Foi tão novidade para o público quanto para mim, sabe? Eu tô olhando para aqui, para fora, porque aqui eu comecei meu treinamento, minha preparação foi aqui em casa, em Minas, porque a gente estava saindo. Durante a pandemia eu vim para Minas, então eu saí do Rio, voltei para casa dos meus pais, e aí aqui fora tem uma varandinha aqui, que quando eu recebi o primeiro e-mail, depois de ter sido aprovado e tudo mais, eu vi uma coisa falando sobre dança vertical, eu falei, pronto, é tecido acrobático, né? É tecido acrobático. Fui no mercado, na internet, comprei um tecido desses de circo, instalei aqui, dei um jeito, passei uma madeira aqui em cima, aqui, enfim, coloquei um tecido aqui na varanda de trás aqui da casa, comecei a treinar. Fiquei 2 meses antes de me mudar de volta para o Rio, treinando em casa sozinho, vendo vídeos na internet. Quando eu chego no Rio, no primeiro dia de preparação, que a gente vai para um galpão lá na Globo, eles me entregam todo aquele material de rapel e falaram, essa é a dança vertical, não tem nada a ver com tecido acrobático, é de fato uma dança que você faz na vertical, a parede é onde você coloca o pé. Eu falei, tudo bem, eu não sei fazer nada disso, absolutamente nada disso. Aí a gente iniciou de fato a preparação com a dança vertical, que foi a Adele Constantini, que foi a nossa preparadora corporal, coreógrafa. Inclusive ela monta as coreografias da novela até hoje, do começo ao fim, vamos ter mais. Então aí a gente começou o processo de fato de preparação da dança vertical. Enfim, foram quase 3 meses, de março até maio, por aí, que a gente já estava mesclando com as gravações, uma preparação quase que diária de dança vertical. Nossa, e antes da novela, quando eu já tinha escutado alguma coisa sobre dança vertical, mas antes de eu ver na novela, eu achava que dança vertical era como se fosse de circo mesmo, com os panos de circo, com os tecidos do circo, e eu também fui Eu não 100%. tô sozinha nessa, não. Nossa, mas, nossa, eu achei maravilhoso. Eu fiquei assim, gente, como que eu não conhecia isso antes? Porque eu achei lindo, 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 lindo. A gente fala, é uma delícia, tá, Rita? Faça. Além de ser muito aeróbico, viu? Nossa Senhora. Imagino. E aí, na Globo mesmo, você fez Sob Pressão, Bom Sucesso, e agora tá fazendo Cara e Coragem. E a Pois gente é. tava até conversando que são personagens bem diferentes um do outro. Aí eu queria saber qual você acha que é. Como que foi viver esses três? Qual você acha que se parece mais com você? Tem algum que você fale, nossa, é o meu queridinho, ou todos são queridinhos de jeitos diferentes? Todos são queridos, não tem como. A gente fica apaixonado pelos nossos personagens, não tem
jeito, mas cada um deles me trouxe uma coisa. Eu acho que isso vai durante a vida inteira. Sim. Pelo menos pelo que eu converso com profissionais de mais tempo no mercado, de mais tempo na arte, cada personagem é apaixonante em algum lugar. E se não for, não tem por que a gente fazer, né? Bom Sucesso, claro. Primeira novela, de fato, que eu fiz, o Luan, foi um desafio, porque tudo, parecia que eu estava nascendo pro audiovisual ali. Era a primeira vez de tudo, de fato. Tinha um longo personagem que eu ia ficar 8 meses trabalhando com ele. Era um personagem que era parecido comigo, porque ele era artista também. Apesar do Lucas agora também ser artista, o Luan, ele fazia poesia periférica. Então, uma das coisas que eu achei mais legal, porque eu gosto muito de aprender, essa preparação que a Globo disponibiliza pra gente. O Luan, eu fui muitas vezes pro Alemão, a gente foi para Niterói, para São Gonçalo, para rodas de poesia. Eu ia à paisana, ninguém sabia que tinha alguém da Globo lá aprendendo o que o personagem, vivendo, né? Eu fui pro metrô fazer poesia no metrô, de verdade, assim, sem ninguém. Eu não chegava e falava, tô fazendo uma pesquisa pro personagem. Não, chegava, colocava meu boné, ia fazer rima no metrô, ganhava dinheiro. De verdade. E a galera gostava da sua rima no metrô? Eu acho que sim. Teve uma vez que em 40 minutos eu fiz R$90. Eu falei, já tenho minha saída, caso tudo dê errado. Caso eu não consiga um próximo trabalho e precise de grana, vou fazer minha poesia, porque era delicioso. E era uma parada deliciosa de se fazer, principalmente pela recepção do público. E ainda me dava uma grana. Então, assim, só que aí foi pra construção do Luan. Então, assim, era uma preparação muito intensa, muito verdadeira. E era isso, foi um primeiro filho, foi a primeira vez de tudo, sabe? E de um trabalho incrível, porque a equipe era excepcional. Todo mundo que cruzava comigo na Globo falava, nossa, você tá numa das melhores equipes da Globo, de direção, à produção, aos diretores de núcleo. E de fato foi. Bom Sucesso foi um sucesso imenso. A novela estourou. Então, assim, foi tudo muito de primeira vez. E aí eu tinha que correr para poder, pelo menos, tentar me igualar ao nível de toda a equipe, de todo o resto do elenco, né? Sob pressão, claro, muito mais denso, muito mais sério. Veio com o desafio plus aí, que foi pandemia, né? Então a gente gravava todo encapotado, máscara, só podia tirar as coisas para poder gravar de fato, mas o resto, todo mundo, a gente parecia aquele cenário alienígena, sabe? Todo mundo com macacão, máscara, face shield, eu não via a cara das pessoas. A diretora, eu não via a cara de ninguém, só dos atores, e a gente só tirava para gravar. Então foi uma loucura, foi uma experiência muito diferente, e é isso, tem o peso de ser sob pressão, né? Uma das séries mais faladas aí que a gente tem ultimamente, premiadíssima, um trabalho super sério. Então, assim, tive que correr também para chegar no nível dessa série. E aí veio o Lucas de Cara e Coragem, que é outro artista, que também acho que se parece muito comigo, que leva a vida muito assim. Isso o Lucas se parece comigo. Eu levo sempre a vida muito de boa. Todo mundo que convive comigo fala assim, pelo amor de Deus, você não fica estressado nunca? Fico com certeza, como qualquer ser humano, como qualquer brasileiro, mas eu sempre tento não deixar que isso tome conta de mim, pelo menos na maioria das situações. E o Lucas é desse, né? O Lucas, ele tá sempre de boa, apareceu um problema, ele resolve, tá tudo bem. Se tem que conquistar alguma coisa, seja uma personagem, seja um desejo dele, ele vai dar tudo certo, vamos lá, vamos fazer, e tudo com bom humor, né? Então, cada um me trouxe uma coisinha diferente, num lugar diferente, mas os três foram apaixonantes pra mim. Sim, acho que foram personagens muito importantes, assim. Eles são muito... Eu acho que você teve espaço para criar, assim. Eu não sei explicar, mas acompanhando Muito. todas as produções, dá para ver que você teve espaço para aprender sobre você e sobre os personagens, né? Isso que eu acho que é muito legal. Muito, Rita, muito, muito, muito. Eu não sei se é privilégio de todos os trabalhos, se eu vou passar por isso por todos, mas até aqui os que eu fiz, isso foi muito importante, esse espaço para eu poder preencher também, porque é sempre essa troca, né, da direção com a autora, ou autor, enfim, da produção. Então são muitas cabeças pensando numa mesma coisa. Então quando a gente tem o nosso espaço para dar o nosso colorido também, eu acho que fica muito mais natural até. E eu sempre tive, até então, essa oportunidade de colocar muito, muito de mim, da minha trajetória, nos meus personagens. Então acho que dá uma preenchida legal. Sim. Eu separei aqui, tipo, uma tagzinha que eu vou falar
uma cena ou alguma coisa assim. Não, eu não vou falar uma cena, mas eu vou falar, tipo, a cena mais difícil que você já fez. Aí você tem que escolher se foi com o Túlio, com o Lucas ou com o Luan. E me falar qual foi, tá bom? Ah, ai, caraca, eu sou. Vamos ver, vamos lá, vamos lá. Então a primeira é a mais difícil que você já fez. Qual foi? A mais difícil, com certeza, foi com o Lucas. A minha primeira cena com Thaís Araújo. Nossa. Pelo medo, né? Por nada, pelo medo, porque tudo poderia me sabotar ali, assim, de mim, né? De eu pra mim mesmo. Por isso, foi a mais difícil, mas deu tudo certo. Deu muito. E como que é ter ela ali pertinho de você? Porque ela é uma atriz, assim, gigante. Ela é uma artista, independente de que ela faz, tudo que ela faz fica perfeito, né? Tudo que ela faz fica perfeito. Não, no primeiro dia que a gente entrou na van pra gravar, que foi a cena do ônibus, a gente foi fazer uma externa, a gente entrou na van, a primeira vez que eu de fato conversei com ela, assim, a gente fazia muita reunião pelo Zoom, eu falei, Thaís, eu tô cagando de medo de gravar com você. Ela falou assim, ó, olha só, relaxa, a gente vai ficar até dezembro junto, vamos que vamos, pegou na minha mão. E a Thaís tem isso de... Ela é muito apaixonada pelo que faz. E ela inclusive expressou isso verbalmente uma outra vez, eu já tinha percebido isso desde o começo, mas teve um dia que a gente tava gravando a companhia de dança, ela suspirou e falou assim, ai, nosso trabalho é muito bom, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E ali eu percebi que, de fato, ela era isso tudo mesmo. Desde o primeiro dia, antes dela falar isso, eu já percebia porque ela puxa a gente para estudar, para passar cena, para conversar sobre a cena. Isso é importante demais, sabe? Então, a gente sempre fica com esse pé, eu, pelo menos, fico com esse pé atrás de contracenar com alguém que tem... O que eu tenho de idade, ela tem de carreira na Globo. 25, 26 anos. Então, assim... sabe, aquele medo de contracenar com alguém que não, talvez não vai ter paciência para quem tá começando, né? Como dizia Suzana. Mas não, foi completamente ao contrário. Completamente. A gente trocou e troca muito até hoje. E tá com alguém assim nesse nível ter uma oportunidade de aprendizado, além de tudo. Sim, nossa, muito legal, muito legal. E aí a próxima, a sua cena preferida foi como Túlio, Lucas ou Luan? E qual foi? Minha cena preferida, eu acho que foi como Luan. Foi como Luan. Foi uma cena em que eu precisava carregar muito uma emoção. Ele fazia uma poesia para uma melhor amiga que tinha morrido. Nossa. E era uma poesia do Sérgio Vaz, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que era uma poesia do Sérgio Vaz, que é um super poeta brasileiro, contemporâneo agora. Era uma poesia longa que falava sobre a vida, até arrepio de lembrar, porque era muito forte. E me parecia muito difícil, e foi lindo, foi uma sequência linda. A emoção veio, foi tudo certo, tinha muita gente envolvida, o sol tava quente no dia, e foi uma das cenas mais difíceis, assim, para mim, porque era uma poesia muito longa, foram uns 3 minutos recitando, e tinha essa coisa de emoção, tinha muita troca, tinha esse quê de ter perdido uma amiga, o personagem. Então, assim, era uma primeira novela, então foi tudo, era muita informação. E deu tudo certo no final. No final eu falei assim, posso abrir uma cerveja e comemorar porque deu tudo certo. Passei mais uma fase, subi mais um degrau. Já sei que dá pra fazer. Se precisar, eu consigo chegar. Eu amo. E eu acho que é um tipo de cena muito diferente, porque Bom Sucesso mesmo era uma novela leve, né? Então, acho que deve ter atingido, assim, outro patamar que você falou, tá, agora eu sei que eu consigo qualquer coisa mesmo. Exatamente. Eu falei, e disso eu já sei que se eu trabalhar dá pra chegar, que é sempre esse medo, né? Será que eu vou conseguir atingir o que a cena tá pedindo? Porque a rubrica tá ali, falando, o personagem faz isso, faz aquilo. Agora, pra gente fazer, tem que ter trabalho. A outra eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é a preparação de qual personagem pra você foi a mais difícil, Túlio, Lucas ou Luan? Vou ficar no Luan ainda. Não, foi o Lucas. Porque o Luan foi difícil porque foi de primeira. O Lucas já foi difícil por conta das habilidades dele. Sabe, eu tinha medo de altura. Mentira! Eu fazer dança vertical. Eu não subia para mais de 1 metro, 1,5 metro. Eu já fazia tecido acrobático e perna de pau por conta do circo. Mas a nossa perna de pau tem, sei lá, 1,5 metro. A gente Já não é fica tão longe bastante. do chão.
Mas a dança vertical são 6, são 10 metros no chão. A gente teve que fazer um curso para poder trabalhar em altura. Então, assim, a gente foi devagarzinho, subindo. Cada aula a gente subia uns centímetros a mais. Eu falei do meu medo de altura. Então, assim, e foi uma coisa que eu trabalhei. Hoje eu já tenho menos medo de altura, de fato. Eu ainda falo com as pessoas sobre isso. Eu falo, olha, não sei se todos, né? Mas pelo menos o medo de altura é uma coisa que a gente pode trabalhar. Porque eu tinha mesmo medo de altura. Eu me acostumei, não sei se eu perdi o medo, mas eu já me acostumei. Hoje eu subo num paredão de 10 metros para poder fazer uma dança e já não tenho a fobia que eu tinha de ter vertigem, de suar frio, de falar, não me desce, pelo amor de Deus. Então, assim, a preparação do Lucas foi intensa nesse sentido. Nossa, eu te entendo 100%, porque eu vou te falar, uma época eu cismei que eu queria fazer aula de circo e eu tenho medo de altura. E aí, é muito difícil, você tem que ter muita força, né, pra subir nos tecidos e tudo mais. Mas depois que você chega numa altura, pode ser baixo, mas eu tinha muito medo de descer. Eu ficava, não, agora que eu tô Aí você aqui, ficava agarrado. Porque dá medo, você olha pra baixo, por mais baixo que seja, Parece que já é faz muito. assim, né, o chão, né? Uhum. Ai, a cena que fez mais sucesso para o público, como público, você acha que foi com o Túlio, o Lucas ou o Luan? Peraí, deixa eu pensar. Mais sucesso pro público? Eu acho que teve uma cena em Bom Sucesso, não sei se fez muito sucesso pro público, mas não foi em Cara e Coragem, porque a cena, não sei dizer uma específica, mas todas as cenas com a Thaís Araújo faz muito sucesso, né? Então eu não sei aonde medir, não era por conta do meu personagem só. Mas tudo bem, o povo adorou as pessoas. Na primeira semana da novela, a galera vinha falar muito. Nossa, que cena legal que você com a Thaís, que troca boa. Nossa, você parecia super confortável. Mentira, tava nada confortável, morrendo de medo. Mas, assim, toda essa sequência, assim, coisa de Matheus Solano, cruzar com ele na Globo e falar assim, nossa, que legal assistir a primeira semana da novela, essa sequência sua com a Thaís, essa cena de ontem que eu assisti, foi incrível, cara, você tá muito bem. Então, Zero assim, foi uma das que... cara, Matheus Solano. Falando, chegou e falou. Então, assim, eu acho que as cenas que teve mais repercussão foram as com a Thaís. Claro que majoritariamente por conta de Thaís. Não, mas... também, pelo amor de Deus. mas pela troca, mas pela troca. Então, assim, a que mais teve repercussão foi Cara e Coragem, sim. Foi que vieram mais falar comigo. Ai, que legal. E aí a última, eu pensei assim, se você fosse dar um final diferente pro Túlio, um final diferente pro Luan, qual seria e qual final você pensa pro Lucas? Pode ser uma coisa assim, nada a ver com nada, mas você pensa. Deixa eu pensar. O Luan, o sonho dele era virar poeta da periferia, só que a novela em si tinha uma pegada muito social, e eu percebi muito isso durante a preparação. Fiz muitos amigos, de fato, que eu tenho até hoje, que são da periferia, que são do Alemão, que tem essa ânsia de viver da poesia, do rap, e enfrentam dificuldades na vida. Então acho que... E o Luan, ele no final da novela, ele foi contratado pelo Renan da Penha, que foi lá fazer, que virou um amigaço meu também, inclusive beijo aí pro Renan, mas o Luan, ele virou um parceiro do Renan da Penha na novela e tudo mais. Mas eu acho que se fosse o final que me deixaria mais feliz ainda, era o Luan, para além de virar um grande profissional, que ele pudesse trazer isso de volta para a periferia, para Bom Sucesso, para onde ele foi nascido, criado, e onde ele desenvolveu as primeiras rodas de poesia, se desenvolveu como artista, voltar com alguma coisa para a sociedade ali, naquela micro-sociedade ali de Bom Sucesso, para a galera da periferia, para os parceiros dele que ainda não tiveram essa oportunidade. Então acho que seria lindo ele retornar com um projeto social, com alguma coisa também, levar o Renan da Penha para ali, para galgar mais pessoas para trabalhar. Acho que seria bacana. Nossa, seria um final muito merecido, eu acho. Seria muito legal, muito legal. Pro Túlio, que era um mau caratinho, que eu defendo sempre, apesar de ter sido, claro, um mau caráter, e abandonou a namorada para poder seguir seu sonho, que era enfim, o campeonato de motocross nos Estados Unidos. Eu não sei, porque não sou mau caráter, tá? Porque eu não discordava dele nesse sentido. Tudo bem que ele abandonou a namorada, né? Pra poder ir
Mas eu não diria pra ele ficar. Eu não diria pra ele ficar. Eles já não se gostavam desde o começo, sabe? Não que parecesse assim. Mas foi uma sacanagem ele ter feito isso. Mas eu não sei se eu tenho coragem de dizer que eu queria que ele ficasse. Eu acho que um outro final pra ele seria ele ir, tá, no meu mundo ideal, hein? Ir ganhar o prêmio e voltar com um prêmio super, enfim. Ai, não sei. Tá, vou fazer o bonzinho, era ele não ter ido, ter ficado com a namorada, ter abrido mão disso pra ficar com ela aqui, ter encontrado outras formas de viver do sonho dele. Eu acho que também seria bacana. Seria bacana, assim, seria, além de tudo, uma limpeza espiritual pro Túlio, que ele era muito mau caráter, de fato. É muito doido, né? Porque por mais que tenha sido péssimo, tenha sido horrível ele deixar ela, ele foi pra seguir um sonho dele, né? Então é meio que a gente entende ali. Porque talvez na mesma posição que a gente, sei lá, se a gente vivesse a mesma posição que ele, talvez a gente fizesse o mesmo. De ir seguir o nosso sonho. Então eu acho que é uma coisa muito delicada. Ô, Rita, e não só isso. Eu, assim, tudo bem, cada um tem uma construção enquanto moral e ética, mas se eu fosse a namorada que precisasse ficar, eu jamais ia aceitar que uma pessoa ficasse por minha causa. Eu não me sinto tão importante a ponto. Eu acho que eu não ia conseguir viver que a pessoa ficou por minha causa e deixou o sonho dela pra lá, sabe? De jeito nenhum. Então eu via também por esse lado. Eu falei, não sou tão importante de fazer uma pessoa ficar por minha causa, que não vai. A vida é uma só, vai seguir teu sonho, sabe? A gente se encontra, e se a vida permitir, a gente se encontra lá, ou a gente se encontra em outro lugar, ou não, vamos abrir outras portas. Enfim, mas tá, tudo bem. E um final pro Lucas agora. O que você pensa pra ele? Não sei se você já sabe o spoiler. Ah, tá. Delicado. Chegou ontem pra gente, a gente tava gravando, de repente chegou o e-mail, todo mundo olhou assim, chegaram os 2 últimos capítulos da novela. Nossa, a ansiedade deve ficar assim, a mil. Muito. Queria eu poder contar tudo aqui, mas se eu contar, a Cláudia Souto me dá um tiro amanhã, ela mata meu personagem antes da hora. Mas tá, deixa eu pensar numa forma alternativa de fim pro Lucas. Sem dar nenhum spoiler aqui, porque agora que eu já sei onde ele vai terminar, mas eu acho que... Deixa eu ver, o que era um dos mais... Eu acho que uma forma legal dele terminar seria com a Jéssica, porque apesar da Anitta ser tudo isso, o público amou a Jéssica, agora eles estão terminados, mas claramente ele não abandonou essa paixãozinha por ela, pelas cenas que a gente vê aí. Então acho que seria terminando com a Jéssica indo embora para algum lugar com uma bolsa de estudo da dança, que também é uma outra paixão dele. Ele sempre foi dado como um artista excepcional, que manda super bem, e a Jéssica ainda começou a dançar, então que eles vão juntos dançar em algum lugar, sabe? Perfeito. E usufruir da grana do Bob Wright também. Não, eu apoio 100% esse final. Se não é esse, pode mudar pra esse. Pois é. Não, o público quer Lucas e Jéssica de qualquer maneira. Eles amaram esse casal, deu super... E foi uma coisa muito louca pra gente. A gente também não sabia que ia dar tão certo, assim. Eu lembro da gente discutindo na primeira vez que chegou a cena que a gente tava se cantando, assim. A gente falou, como é que a gente constrói isso? Será que a gente faz como um casal mais contemporâneo, um casal assim, mais, sabe, mais aberto? A gente se pega porque a gente se acha legal, não sei o que, mas não. Mas o público acatou de uma forma que a gente falou assim, não, nós somos apaixonados mesmo, vamos lá, vamos nessa. O público quis dessa forma. Eu amei. Ai, Igor, eu vou te falar, eu amei te conhecer, juro. Rita, É gostoso conversar com você, é uma conversa que flui, assim. E até te falar, quando você estiver por São Paulo, você avisa a gente, porque aí a gente marca uma entrevista presencial também. Que a gente com certeza. Em São Paulo. E a gente vai se mantendo atualizado. Quando tiver novidade, você avisa a gente também, para estar sempre conversando aqui. Pode deixar, Rita. Foi um prazerzaço te conhecer também. Quero ver o que você faz de circo, né? Você falou que faz de circo, eu fiquei curioso. Não, eu tentei, porque eu não sei fazer, eu tentei só. Tá, mas é importante. Tá bem. Mas, poxa, fiquei muito feliz. Obrigado, mais uma vez. Assim como eu comecei, eu falo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Amo falar, como eu falo sempre. Então, enfim, adoro essas trocas. Adoro. Pode me chamar também sempre que quiser. Mas quando eu estiver em São Paulo,
com certeza não vai demorar, já tô com alguns planos por aí. Eu vou avisar para vocês pra gente poder trocar de alguma forma também. Aí avisa. Tô muito ansiosa e eu quero acompanhar o resto da novela, porque eu preciso saber esse final do Lucas. Pois é, a gente quer. Então, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer. Valeu, Rita, eu que agradeço. Vai, dá tchau, já que você sossegou aqui, ó. Dá tchau. Tchau, gente. Tchau, Foquinho. Sossegou, até que enfim. Valeu, Rita. Valeu, galera da Contigo, todo mundo aí. Beijo, viu? Beijo, tchau.